Seu pênis pode diminuir ou já estar em processo de redução. E é sobre isso que eu quero falar com você. O pênis não é diferente de outras partes do nosso corpo. Ele pode reduzir de tamanho em determinadas situações. Eu vou te falar nesse vídeo 4 causas para a redução do tamanho do pênis. O que nós temos que fazer para evitar que isso aconteça. E eu tenho certeza que você pode não querer que seu pênis cresça, pode estar satisfeito. Mas certamente você não quer que ele diminua. Então fica comigo até o final para você entender sobre esse assunto e saber como evitar a diminuição do tamanho do seu pênis. Vamos lá para o vídeo. Sobre o vídeo que eu dei em trazer hoje é uma coisa que causa muita curiosidade e até medo em alguns pacientes, que é a redução do tamanho do pênis. Pode acontecer isso? Isso é lenda? Não, isso pode acontecer. Outras partes do seu corpo, outras musculaturas do seu corpo fazem hipertrofia e também diminuem ao longo da sua vida. E diminuição do tamanho do pênis é uma coisa que amedronta muitos homens. Tem homens que já são insatisfeitos com o tamanho do pênis. Imagina se diminuir mais. Você é esse caso? Deixa aqui nos comentários se você tem esse receio. E eu vou começar pela primeira causa que, na verdade, não é uma diminuição do tamanho do pênis, mas que, de fato, causa uma impressão menor do pênis, que é o pênis embutido. O pênis embutido é aquele pênis que fica escondido na gordura pubiana, O cara fica com uma gordura pubiana grande, até uma gordura escrotal ali, periescrotal, e o pênis fica escondido no meio daquela gordura. Muitas vezes, cara, você bate o olho e nem vê pênis nenhum, você só vê a gordura ali, o pênis fica bem escondido. O corpo cavernoso em si, o pênis, a haste peniana, não diminui, mas ele fica escondido no meio da gordura. O efeito é praticamente o mesmo da redução do tamanho do pênis. Então, esse paciente, o que ele faz para evitar? Você tem que emagrecer e evitar chegar numa situação de obesidade, gordura em excesso, de abdômen avental que vai cair na frente do pênis. Então isso é emagrecimento. A segunda causa que eu quero trazer para vocês é a doença de Peyronie. A doença de Peyronie é uma doença que faz com que você tenha um pênis, pode ficar com o pênis torto e você pode ter um encurtamento do pênis. O que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie é aquela doença em que o paciente acumula traumas sexuais ao longo da vida dele, Ele vai traumas sexuais, cada relação que você tem é um trauma para o corpo cavernoso. Isso vai formando placas de fibrose mesmo, tecido cicatricial do pênis. E lá a partir dos 50 anos, essa placa pode causar uma tortuosidade do pênis e até um encurtamento do pênis em algumas situações. A terceira causa é o paciente que é submetido a uma retirada da próstata, Você tem a bexiga, você tem a próstata, você tem o pênis, Você tem a uretra aqui na frente. Se você tira a próstata, você vai ter que fazer uma costura da uretra com a bexiga. Então você traz a bexiga para cá, você traz a uretra para cá, e aí você pode fazer repuxar a uretra e, portanto, trazer o pênis mais para dentro e o paciente notar uma redução de 1 a 2 centímetros no tamanho do pênis após a retirada da próstata. Não é todo mundo que sente, mas pode sentir. E a quarta causa, que na minha opinião é mais importante aqui, que a gente vai discutir um pouco mais, é o processo de desuso peniano. É o paciente que entra num processo de que ele não usa mais o pênis dele por longos períodos, nem com relação interpessoal, nem com masturbação. Ele nem tem as ereções matinais, as ereções noturnas, ele entrou num processo de depressão, ele não pensa mais nisso, seja qual for o motivo, ele entrou num processo de desuso peniano. Isso é importante porque o nosso corpo cavernoso, ele precisa daquele fluxo arterial, ele precisa daquele sangue oxigenado para manter-se saudável, para manter uma elasticidade adequada. O processo de desuso ele não é do dia para a noite e nem é para todo mundo. Geralmente ele acontece mais em pacientes acima dos 50 anos e mais especificamente no paciente pós-prostatectomia radical, é que mais sofre com isso. E como é que acontece? Inicialmente, a falta de sangue oxigenado ali faz com que você comece a ter disfunção erétil. Quando você tenta ter alguma coisa, você começa a notar que você não consegue mais a ereção do mesmo jeito e tal, e ficou tanto tempo parado, entre aspas, que começa com um processo de disfunção erétil. Manteve o processo de desuso, você sem relação, tal, sem masturbação, sem as ereções espontâneas, aquele tecido de corpo cavernoso começa a ser substituído por fibrose, por tecido cicatricial. A falta de sangue oxigenado ali leva à formação de placas de fibrose, tecido cicatricial. Isso vai levando, eventualmente, a um encurtamento do membro, depois de anos nesse sentido, e pode até levar a uma placa de fibrose maior e a doença de Peyronie, que a gente vê também no paciente pós-prostatectomia radical.
E qual a estratégia que a gente pode usar para não deixar entrar em processo de desuso peniano? Primeiro, a primeira principal forma de defesa para que isso não aconteça é a manutenção das ereções espontâneas, matinais e noturnas. Segunda coisa, as próprias relações sexuais interpessoais, né? Ajuda você ter ereção em si. Masturbação, outra coisa também que ajuda. E também a bomba vácuo peniana, para aquele paciente que não quer se masturbar, aquele paciente que não tem tido relações sexuais, ele pode usar a bomba vácuo peniana que puxa sangue para o pênis, mantém aquela ereção ali 15 minutos por dia. A gente usa muito no paciente pós-prostatectomia radical, eu mando de rotina. Todo paciente que eu tiro a próstata por câncer de próstata, rotineiramente ele já vai para a bomba vácuo peniana diariamente, 15 minutos por dia.